Oi, oi, meu amigo, minha amiga pecuarista, tudo bem com vocês? Chegando mais um episódio do AgriCast, a voz da pecuária de Mato Grosso, e trazendo sempre muita informação, muita inspiração, e aí sempre para impactar o seu negócio, a sua produtividade e muitas novidades. Hoje eu recebo o presidente da CooproSoja, Fernando Cadori, meu amigo Fernando Cadori, falei certo? Falou certo, muito obrigado, Carol. Uma satisfação estar aqui. O espaço muito importante para nós, a todos os telespectadores do AgriCast e a minha amiga Carol aqui, satisfação revê-la Bom demais, né? em outros tempos, em outras condições. A satisfação estou à disposição. Coisa boa. E aí, só lembrando que Fernando Cadori, ex-presidente da ProSoja, ex-vice-presidente da ProSoja, toda uma caminhada até chegar agora na CooproSoja. E eu estou tendo esse privilégio de trocar uma ideia e ouvir direto da fonte, viu, Cadori? Porque eu Vamos lá. falei para ele assim, ó, já está perto, hoje já completou 3 anos de fundação, né, a Completa cooperativa. agora em 2026, setembro da fundação, né? Da fundação. É. E os frutos já começaram, né? Então, eu queria que você trouxesse aqui para a gente um pouco desse processo, como que ela Sim. surgiu, o que tem sido, até a gente chegar no motivo que você está aqui hoje, o principal deles. Vamos lá. É importante isso, esses espaços são de grande valia para que a gente possa fazer, né, quem está de fora entender, né? Então, como você disse, eu presidi a ProSoja durante algum tempo, durante 3 anos, e a ProSoja tem vários projetos, dentre eles o circuito da ProSoja, né? Ocasião que a gente roda o estado, como a Acrimate tem, né? O Acrimate em campo, né? Não sei se falei certo, mas é a mesma. É a Acrimate em ação, que seria o circuito. E ali, durante o circuito, ficava muito evidente, enquanto presidente, a discrepância e a transição geracional dos agricultores mato-grossenses, né? A migração que trouxe o homem do campo no Mato Grosso foi justamente o aumento das famílias e a diminuição da propriedade em função da expansão familiar. E vendo tudo isso, aquilo por muito tempo martelando nas nossas cabeças, no Mato Grosso nós temos uma nuance que são os grandes grupos, os grandes conglomerados, que pelo seu poder de compra, pelo seu volume de compra, obviamente tem condições comerciais melhores. E depois de algum tempo a gente foi formatando na mente a ideia de por que não unir os produtores aí em prol de uma questão comercial para que em coletividade se busque condições semelhantes para dar as mesmas ferramentas para o pequeno e médio produtor, tal qual os grandes conglomerados, que de uma forma ou de outra avançam sobre a transição geracional simplesmente pela capacidade de compra numa condição melhor em detrimento ao volume. E assim fizemos na Assembleia da ProSoja em setembro de 2023, fundamos a CooproSoja, na época sem saber ao certo qual seria a linha de atuação. Ali eu fui nomeado, praticamente imposto que eu presidisse a cooperativa, mas por questões éticas só tomei posse do cargo, de fato, em janeiro de 24, Você quando estava no mandato, ainda né? estava no mandato, em janeiro de 24, de fato, comecei a me dedicar. E naquela ocasião nós tínhamos 85 produtores associados, que é os produtores que estavam na Assembleia e aceitaram e compraram a ideia. Pois bem, de janeiro de 2024 até meados de julho, trabalhamos ali, e quando falo trabalhamos, praticamente um trabalho... Bom, agora sou presidente da CooproSoja, e agora? E agora? O que nós vamos fazer? Não tinha estatuto, não tinha modelo de ação. Então, nos debruçamos ali sobre isso, criamos uma regra estatutária e observamos o mercado e percebemos que máquinas agrícolas, principalmente na pandemia, sofreu um ajuste tremendo, né? Um margeamento desproporcional que estava tirando e muito a renda do produtor. E, porventura, por outro lado, é um braço que as cooperativas locais formadas lá no Grito do Ipiranga em 2005 não alcançam, pelo número que precisa ter para se originar máquinas. Então, grandes cooperativas como Coacem, Coap, Coavil, Coame, Coaprima, Unicoton, enfim, nenhuma delas tem volume suficiente para operar máquinas. Inclusive, muitas delas hoje são agregadas nossas da CooproSoja. E ali nós, por que não fazer um modelo onde a gente origine máquinas agrícolas para termos e sermos o maior volume do estado, e aí sim termos volumes condizentes com negociações fábrica, originando condições iguais ou semelhantes a grandes conglomerados. Assim fizemos, e aí fomos atrás de cooperar o produtor.
nós percebemos que precisaríamos chegar a 1.000 produtores associados para ter um volume, partindo do princípio que 10% dos produtores vão ao mercado por ano. Então, se eu tenho 100 produtores, eu tenho 10 coletadeiras, como exemplo, foi o nosso projeto piloto. Se eu tenho 1.000, eu terei 100, 100 é condizente com volume de grande conglomerado, talvez até maior. Sim. Na 22ª cidade, Carol, nós chegamos ao 1000º produtor. Uau! Lembrando que cada cidade que a gente chegava tinha 1, 2, às vezes nenhum, foi um convencimento em loco. E como que foi esse arregimentamento, assim? Foi por meio da ProSoja mesmo, assim, encontros com os produtores? Foi por meio da... Você ia em loco mesmo conversar e apresentar? O que acontece? A parte institucional, ela se confunde com a pessoal. Então, de uma forma ou de outra, a minha presidência, e quando eu falo minha da diretoria, enquanto presidente, acaba que se confunde a pessoa do presidente com a instituição. E graças a Deus a gente teve o privilégio de fazer um trabalho a contento dos produtores, claro que nunca é 100%. É uma associação, e a gente sai da ProSoja com a credibilidade que nos permitia convocar o produtor e ter a possibilidade de ele parar para nos ouvir. Legal. Eu acho que foi esse advento da presidência da ProSoja, e obviamente não pessoal, mas institucional, claro, que trouxe essa chancela de credibilidade para poder apresentar o projeto. Caso contrário, jamais seria possível, sem a capilaridade oriunda de uma presidência institucional, Fernando Cadore ou qualquer outra pessoa, na pessoa física, jamais faria. Né? Então, óbvio, tem mas sim. Mas na sua leitura, na 26ª bateu 1000. Foi muito rápido, digamos. Né? Assim, aparentemente parece rápido, mas é uma luta, porque invariavelmente você chega nas cidades, o produtor está ali, carrega um trauma do cooperativismo, né? Existem muitas experiências negativas, e ainda mais de uma categoria que jamais havia sido feita. Né? Mas continua a sua narrativa, que você estava falando desse processo, eu só te interrompi para saber se tinha sido a mobilização. Então, chegamos aí. Isso, modelamos uma estratégia de negócio. Por se tratar de um movimento novo, inédito, não é nem no Brasil e nem no lugar do mundo existe uma iniciativa dessa magnitude para originar máquinas agrícolas. Tão específico nós também não tínhamos aonde nos referenciar. Ou seja, toda a prospecção, toda a modelagem, toda a dinâmica de negociação teve que ser inventada, formatada, experimentada, testada. E a partir desses testes e formatação, os ajustes, obviamente, que necessitavam. Duas coisas nós tínhamos certeza. Nós propusemos uma ideia nova, sem a credibilidade da indústria e sem a credibilidade do produtor, que, querendo ou não, foi domesticado ao mercado onde era e é extremamente margeado. E, às vezes, o ego de comprar a sua própria máquina faz ele pagar 30%, 40% a mais do que um grande conglomerado. E é fato. Esse 30%, 40% eu não estou inventando, nós buscamos informações, partimos de centenas de notas fiscais de grandes conglomerados de máquina, enquanto um produtor normal pagava 4 milhões na pandemia numa coletadeira classe 8, um produtor de atacado estava pagando 2.200. Nossa, como que um produtor vai competir com um produtor desse? E aí começamos a nossa... Já em 1.000 produtores, fomos ao mercado, levamos muitas portadas na cara ali, já em 2024, ainda no final do ano, iniciamos nosso projeto piloto com coletadeiras. Quando chegamos a 100 unidades, fomos ao mercado, e ali já, a partir de 30 de dezembro, já entregávamos a primeira máquina. Fizemos negócio com a New Holland no primeiro ano e fizemos a maior transferência de market share que o mercado já viu. Uau. 80% dos produtores que compraram New Holland eram clientes fidelizados de John Deere. Uau. E a partir de 2025 iniciamos a operação de importação China. Abril de 2025 iniciamos. Hoje fechamos acabamos aí 12 meses com mais de 200 máquinas já negociadas e continuamos a originação, inserção de produtores e tudo mais, com um objetivo muito simples, nivelar o jogo na ponta. Tá. Esse nivelar significa o quê? Dar as mesmas condições para um produtor normal do Mato Grosso conseguir competir o mais próximo possível de grandes conglomerados para não ter o risco de ser absorvido
pelo mercado, pela transição geracional, que nada mais é divisão da propriedade com as futuras gerações. Isso é fato. Eu costumo dizer que não é nem se, é quando essa absorção vai acontecer. E coisa que a gente já está vendo, às vezes a gente pode achar que está distante, não. Quando a gente olha para Sapezal, tenho citado em todas as minhas falas, que tinha centena de produtores há algum tempo atrás, não tem mais que 30 produtor ativo hoje. Então, e diga aqui que não é demérito de grandes conglomerados, ótimo, é mérito, inclusive, deles. A questão é da organização do varejo para que em bloco consiga as mesmas condições, no mínimo, aí, para que o jogo seja nivelado de fato. Presidente, não me surpreende, conhecendo você como eu conheço, mas é um negócio disruptivo, arrojado, corajoso, né? Eu brinco assim, eu não tenho compromisso a não ser com a verdade, não estou aqui para puxar sardinha, mas realmente é totalmente fora da caixa esse negócio. Para ver se eu realmente entendi, eu posso citar ele como se fosse um modelo de um pool de negócios mesmo? Exatamente. Traz esse perfil, né? Eu não diria pool, porque o que acontece? Com o passar do tempo, minha esposa gosta de falar isso, ela falou que você arruma essas confusão, e eu vejo no desafio, e principalmente quando vejo sentido, eu me sinto na obrigação de não tentar. A palavra não dá não existe no meu vocabulário, até que de fato não dê depois da tentativa. Então, isso que me motivou, de fato não existia. A própria indústria no começo falou, isso não é possível, nós já vimos tentativa, mas nunca ninguém viu com 1.000 produtores ativos. E quando eu falo 1.000 produtores, eu considero um produtor ativo, não uma família que tem 4, mas um produtor de fato. Nós somos mais de 1.000 hoje. Então, sim, é disruptivo, é impactante, tal qual foi a transição da venda direta de defensivos com o grito do Ipiranga, mas de um mercado muito mais fechado e com uma cortina de fumaça gigantesca que tinha e tem enganado o setor produtivo de maneira geral. A busca é por equidade. Ninguém quer comunismo, uma máquina é uma, 100 é 100. Porém, equidade de preço precisa ter equidade de volume, significa equidade de preço. Logo, se eu tenho o mesmo número de máquinas, eu preciso ter a mesma condição ofertada para grandes conglomerados. É simples. Agora, nessa questão realmente não existia, a gente tem rompido, e para nós é muito gratificante os pedidos de parceria, os reconhecimentos têm acontecido, isso só se dá porque de fato está acontecendo e de fato estamos fazendo essa quebra de paradigmas, eu diria assim. Agora, uma coisa há de se dizer, o mercado é soberano, Carol. Quem fala e diz a modalidade que vai comprar é o cliente. E eu não estou falando aqui de máquina, seja do que for. E existe ainda uma certa arrogância, uma certa prepotência, um certo preconceito em relação ao nosso negócio, principalmente das indústrias, que ainda não entenderam que precisa ser... A Abimac não entrou nisso, não teve relação Não. A Abimac, nós respeitamos todas as companhias, respeitamos todas as associações, e temos que ser respeitados também. E não fala aqui na pessoa do Fernando, eu sou apenas uma ferramenta em frente a uma nova modelagem, que foi criada por nós, mas ela tem vida própria. Hoje pode ter certeza que em eu saindo, e com certeza é transitória a liderança, mas já existe. Prova disso é que já formatamos, o produtor já consegue enxergar toda essa discrepância. E respondendo a sua pergunta de fato, o modelo de cooperativismo que nós implementamos, ele difere um pouco do modelo de cooperativismo tradicional que acontece muito na região sul, sudeste, principalmente. Mas qual que é a diferença, Cadore? Na região sul e sudeste, nós temos o cooperativismo, onde a cooperativa compra na pessoa dela, internaliza, repassa ao seu associado e depois ela divide o resultado disso para os seus cooperados. O novo cooperativismo, a gente junta o volume, em posse desse volume, negocia na pessoa física de cada produtor e o ato cooperado reside na intermediação, negociação e realização do negócio. Qual a diferença vital aí?
a diferença de precificação e o que a gente gera de fato de diferença fica de cara na entrada dentro da propriedade. Você imagine com uma máquina de 1 milhão que tenha 30% de diferença no atacado, ou 20%, nós estamos falando de 200 mil que fica dentro da propriedade. Ela vai servir para educar um futuro herdeiro, ela vai servir para construir um barracão, ela vai servir para comprar um fertilizante, e isso, na nossa visão, é nivelar o jogo. Perfeito. E é isso que a gente tem feito, e graças a Deus, com um passo de cada vez. Para quem me conhece, conhece a maneira que a gente tem de lidar com as coisas, sabe o quão conservador a gente é. E a gente sabe o tamanho que a gente tem hoje. Hoje somos mais de 2 milhões e 800 mil hectares nesses pouco tempo de... Não existe nenhum conglomerado agrícola individual que tenha o nosso tamanho hoje. Eu ousaria dizer que os dois maiores juntos não têm o nosso tamanho. Uau. Ou não tem a metade nossa, porque 2 milhões e 800 mil hectares é muita área, considerando só soja, quando você coloca a safrinha mais. Estamos só no início, porém com muita humildade, sabendo que precisamos dar um passo de cada vez, sabendo que temos que caminhar para poder saber onde estão as falhas, as melhorias, mas com o perfil que nós sempre implementamos em tudo que a gente esteve à frente. Nós respeitamos quem nos respeita, né? Eu acho que isso é uma premissa básica em qualquer negócio. Então, pode esperar máximo respeito. Perfeito. Enquanto nos olharem com respeito. Acho que essa é uma dinâmica bacana. Ô, Kadori, e assim, movimentou o mercado, abriu os olhos, outras entidades, outras instituições, né? Se eu ouvi isso, inclusive, não foi nem da Cooper, não soube desse trabalho através de vocês, mas de outra instituição, que é a Agrimate, né? Que durante o Acricorte vocês fizeram aí uma associação, eles vêm agora como cooperados, e aí eu fiquei na dúvida, eu falei, mas como assim? O que a Agrimate tem a ver com a cooperativa da ProSoja, no caso, né, de soja, e como que ela vai se beneficiar disso? Então, aqui queria já trazer essa notícia, né, que teve esse termo, é um termo de Isso, cooperação? eu vou explicar, ótimo. E é o que nos trouxe até aqui, motivo de muita felicidade. Bom, o fato de a gente não dar muita publicidade a nossa cooperativa é o perfil mesmo, porque nós esperávamos primeiro colocar para rodar e ter o que apresentar antes de fazer marketing, né? E aí, para responder a sua pergunta, embora a CoProSoja seja formada dentro da ProSoja e fomentada por ela para o seu início, que nada começa sozinho, você precisa de capital, precisa de renda, precisa de ideia. A ProSoja é mãe, e para ser cooperado da CoProSoja precisa ser associado da ProSoja, é uma regra estatutária, mas isso não impede que a gente avançasse para parcerias, onde o associado da Agrimate passa a poder integrar o pool de compra da CoProSoja. O que quer dizer isso? Produtor pecuarista associado à Agrimate, que precisa de importar uma pá carregadeira da China, ele vai ter a mesma condição que um produtor associado da ProSoja. Então, ele vai poder integrar para comprar o seu trator, a sua pá carregadeira, a sua empilhadeira e toda a linha que nós estivermos orçando. Uau. A única coisa que vai mudar é que vai se tratar de um ato não cooperado, e aí vai ter uma pequena diferença de taxa de operação ali, mas o valor do bem em nada muda para um associado cooperado, né? Que um associado da Agrimate também pode se transformar num cooperado, contanto que ele se associe à ProSoja. Sim. Aí a questão de inscrição estadual, porque no final do dia, Carol, se a gente for fazer uma distinção, o que muda um sojicultor de um pecuarista é a inscrição estadual, o KNAE, porque a base da extração é a terra. É a terra. O que impede um pecuarista de plantar soja ou milho? É verdade. Então... E sem falar também, né, Kadori, que tem crescido muito, os números mostram, eu tenho conversado em tantos eventos, conversado com pecuaristas o tempo todo, cada vez mais a integração também está crescendo no estado, né? Então acaba que um tá em outra e tem ficado mais forte isso. Então a gente enxerga todos os produtores, independente do que cultiva, como alguém que vai passar também por uma transição geracional. Logo, ele precisa, por que não podemos dar as mesmas ferramentas para o pecuarista que nós ofertamos para o produtor de soja e milho, referente à compra em coletivo, né? Lógico, vai participar do regramento, de tudo tem que ter regra. Eu acho que nada funciona sem um regramento firme, sem as partes que
organizam aquilo, né? Para não ninguém está aqui para bagunçar o mercado, ninguém está aqui para brincar, né? Então, basicamente é isso. Então, essa parceria nos engrandece muito, né? E a gente se sente, primeiro, muito honrado e depois com uma grande responsabilidade, né? Em agregar mais de 3 mil produtores que compõem o quadro associativista da Acrimate. Cadore, mais associações devem vir? Como é que tá? Vai abrir para mais? Depende do quê? Porque também agora se prepara, né? Nós temos nossos freios e contrapesos que para associação como cooperado precisa ser membro da ProSoio. Toda a formalização de convênios, parcerias como essa, não é a diretoria que define. Toda cooperativa ela é regida pela sua Assembleia Geral, por consequência, seus cooperados. A gente é regido pela OCB, né, e está à mercê das regras cooperativistas. Então, toda parceria a gente avalia, passa em diretoria, mas toda ela precisa do aval da Assembleia, que é anual, né, e aonde a gente tratou a entrada da associação da Acrimate, né? Embora o anúncio tenha sido feito ontem, né, já é uma conversa que vem desde o final do ano passado, iniciada pelo presidente Oswaldo, seguida pela nova diretoria do presidente Nando, enfim, e finalizada agora de forma efetiva na assinatura formal do contrato ontem na abertura. Ou seja, Carol, não é bagunçada assim, né? Não, parece, mas não é, né, Não, Carol? e nem parece, não. Eu quis encurtar um caminho aí Tá só, certo. mas não dá para encurtar caminho, eu já entendi. Meu amigo, presidente, quero te agradecer demais por ter vindo dar essa aula, que é sempre muito gostoso estar com você, te ouvir. Tinha um tempão que a gente não se falava. Estou muito feliz, ainda mais por saber que você está à frente de projetos tão arrojados assim, sempre pensando no nosso produtor, na nossa agricultura, agora também na nossa pecuária. E que bom estar aqui com você. Eu que agradeço. Para quem não sabe, eu e a Carol temos um histórico de lutas. Aí não é de hoje que a gente se conhece. É de FMT, e para quem não conhece, a menina é briguenta, hein? É briguenta, eu não posso falar aqui das brigas lá de Campos. Agora é a versão soft. Agora a nossa briga é em outras esferas. E parabéns. Obrigada, querido. Pelo trabalho. Contem conosco lá e a CoproSoja está à disposição de você, pecuarista, em todo o estado de Mato Grosso. Nossa equipe está aqui ouvindo, obviamente vocês não podem ver, mas todos estão extremamente preparados para atender cada um de vocês com a mesma dinâmica, com a mesma atenção que atende todos os nossos cooperados. E sem dúvida nenhuma, para nós é muito importante, cada um de vocês é o que vai trazer a sustentabilidade, o crescimento e a nossa subsistência das futuras gerações no campo. Maravilhoso, fechou lindamente, coçou minha língua para te fazer uma pergunta que você já deve até saber, porque agora baixou a repórter de política aqui, mas essa eu vou fazer nos bastidores. Um beijo para aquela família linda, para a filharada, para a esposa, para a mãe, para todo mundo, viu? Você que nos acompanhou até aqui, quero te agradecer pela presença, pela audiência. Lembrando, se inscreve no nosso canal para você ser notificado assim que o próximo episódio for ao ar. E é claro que eu te espero aqui no AcreCast, a voz da pecuária de Mato Grosso. Um beijo, até lá!